do programa Sem Rodeios. Bem, hoje vamos falar sobre bullying nas escolas. Vou já apresentar os meus colegas. Aqui à minha esquerda tenho a Silva Nogueira, do curso de Gestão Empresarial, e ao seu lado temos a Clementina Mutolo, do curso de Contabilidade, e aqui à minha direita tenho o Armando de Carvalho, do curso de Contabilidade, e ao seu lado temos o Laércio de Carvalho, do curso de Informática. Bem, vamos começar com a primeira questão. Minhas colegas ou meus colegas, na vossa opinião, quando é que uma brincadeira deixa de ser saudável e passa a ser desrespeito? Colega Silvia? Prontos. Uma brincadeira não é, deixa de ser um problema, ou uma brincadeira é um problema quando o outro lado já se sente mal, já se sente intimidado. Segundo o Donald Will, considerado o pai do estudo do bullying, foi um dos primeiros a estudar o problema de uma forma científica nos anos de 1970. Ele definiu o bullying como um comportamento repetido com intenções de magoar. Uma brincadeira passa a ser um problema sério quando o intuito da pessoa que está a fazer a brincadeira é de rebaixar ou intimidar a pessoa. Bem, também quero ouvir um pouquinho a colega Clementina. Olá, boa tarde a todos. Antes de tudo, o bullying é um comportamento feito de maneira intencional ou aleatória para magoar ou machucar um indivíduo. E tocando ou respondendo à pergunta que tu fizeste, passa a ser um problema, um desrespeito e não brincadeira quando ultrapassa os limites, quer sejam íntimos, particulares ou pessoais daquela pessoa. Então, muitas das vezes há brincadeiras que são feitas e a gente vai de acordo, mas a partir do momento que a gente não vai corresponder da maneira anterior ou passa a corresponder de uma maneira negativa, isso torna-se desrespeito, já não brincadeira. Bem, meu colega Laércio, de tudo que as colegas acabaram de abordar, eu gostaria que desses um exemplo sobre isso. Bem, falar do bullying, boa tarde a todos primeiro, bom dia, saudações. Falar do bullying, primeiro estamos a falar de uma brincadeira que depois vira um problema. A pessoa que pratica o bullying começa apenas brincando, mas depois aquilo torna-se um problema enorme. Dando exemplo sobre quando é que o bullying deixa de ser brincadeira e passa a ser um problema sério, posso dizer que numa sala de aula com estudantes, quando tem um colega difícil de assimilar, nós tratamos ele com a expressão de burro. Então, talvez nós vamos numa brincadeira, fizemos um vídeo que não tem um colega mais inteligente, um colega mais burro, e talvez vamos mandando piadas, aquilo estamos num momento de diversão. Só que no interior da pessoa que nós estamos a chamar, talvez está crescendo um problema enorme que depois pode vir causar depressão. Então, basicamente, esse exemplo que eu posso dar aqui agora. Ai, colega, desculpa, no caso do exemplo que o colega deu, se no caso o mesmo colega que se faz o bullying, ele, em frente de todos os colegas, ele mostra que não se importa muito com a brincadeira e ri junto com os colegas, isto continua sendo um bullying. Bem, uma vez, boa tarde a todos primeiramente. Bem, uma vez que o bullying é considerado um comportamento agressivo da parte do agressor, neste caso, bem, se a pessoa, ou seja, a vítima, considerar isso como uma brincadeira, ele não levar a peito, não lhe magoar, isto não é considerado um bullying. Sim, é bullying quando a vítima é magoada, se sente inferiorizada ou humilhada. Mas ela pode não demonstrar no momento que está magoada, mas ela está. Porque existem pessoas que escondem, guardam para si, mas lá fora, lá dentro, elas estão destruindo-se pouco a pouco, sabes? É como se tivesses a sementar um grauzinho de feijão. Você vai ver que, pronto, a semente ainda não começou a florescer. Mas você sementou. Você sementou, você tem que esperar que aquilo dê a frutos para você colher o tal feijão. É como bullying. Muitas das pessoas não demonstram com clareza, sabes? Elas podem estar disfarçadas só para não se sentirem mais rebaixadas ainda do que elas já estão.
E só para frisar no que a colega Silvia acabou de dizer, eu concordo com ela, porque nem todas as pessoas que estão a sofrer bullying ou que estão a ser feito bullying fazem transparecer de imediato. Cabe a ti decidir quando também já está a passar os extremos. Por exemplo, se tu fazes isso constantemente, não, ela reage de uma maneira positiva. Cabe a ti, uma vez, ires lá perguntar, tentar saber o que realmente ela está a sentir. Porque não é todas as pessoas que estão a sofrer bullying vão dizer de imediato, não, para de fazer isso, eu não gosto disso. Muitas vezes as pessoas Escondem. não fazem transparência e escondem o que realmente está a passar. Depois ficam depressivos, amargurados, né? Você vai estar a falar mal com o colega, você não sabe por quê, mas foi a conversa anterior ou foi a brincadeira anterior que você fez com que ele, sim, mostrasse esse comportamento que está se refletindo agora. Bem, essa pessoa pode até esconder estes sentimentos, mas ele fica magoado mesmo assim. Mas estás a dizer que não é bullying. É bullying. Uma vez que ele fica magoado, sim, e envergonhado, pode ele não mostrar esse lado dele. É bullying. Sim. Então, concordas com a opinião das colegas? Mesmo que a pessoa não demonstre, ainda assim continua sendo um bullying. Sim, porque está lhe ferir por dentro. Esta primeira. Sim, Por que mudaste de opinião? Sim, eu tinha dito que quando passa a ferir uma pessoa, apesar de mostrar que está a ser ferida, isso se torna um bullying. Mas Porque quando está não machucando outra demonstra, pessoa. não é bullying. Sim, tu disseste quando não está a demonstrar. Não é saber que eu parceiro, são os dois reagir. Nada, nada e feio. Bem, então podemos dizer que o limite está no respeito da outra pessoa. E também podemos dizer que o bullying é uma agressão psicológica. Porque o bullying, ele começa de dentro. Você vai torturando a pessoa de dentro. E só depois, sim, danos severos. Você vê a pessoa, prontos. Eu tô cansada de fazer aquilo, eu não quero mais estudar. Pronto. Bem, concluindo, como eu já disse, então, podemos dizer que o limite está no respeito da outra pessoa. Sim. E, bem, temos a outra questão aqui, que é o impacto nos alunos. Que efeito o bullying pode causar na vida de um aluno? Vamos começar com o Gerard. Bem, posso frisar aqui alguns fatores ou algumas consequências que o bullying pode causar na vida de um aluno, começando pela falta de assimilação. O estudante vai já estar habituado que sempre que for falar algo, tem sempre os colegas a rirem, tem sempre os colegas a falarem, olha aquele colega assado, aquele colega é cozido. Então ele tende-se a omitir-se ou a separar-se dos demais. E aquilo cria falta de assimilação escolar. Vamos também falar sobre, tem uma expressão que dizem, nós estudantes dissemos, que é partir o lápis. Ele pode chegar até a fazer isso. Sim, por conta do bullying que está naquele seio e ele tentar fugir daquele seio. Então, obriga ele a não ir para a escola. Aí na sífilis também há o fator ou a consequência depressão. Se ele chegar a ter a depressão, é claro que está a caminhar para o suicídio, automutilação e outras coisas. Então, achas que o bullying também pode afetar os estudos e a amizade? Sim, pode. E muito. E muito. Prontos, né? Eu vou dizer que depende. Depende O bullying, ele causa desgaste emocional. O bullying, eu vou dizer, você vai barra de sabão quando você põe na banheira com água, ele vai se derretendo pouco a pouco. É assim, é do jeito que é o bullying. O desgaste emocional, prontos. Como que eu vou dizer? Bem, eu vou comentar naquilo que é de causar intrigas entre amigos, né? Ele causa, mas pronto, depende. Eu tenho a minha amiga, best, Sim. E independentemente de como a gente vai brincar, a gente vai uma para outra. Então vai depender muito do grau da amizade que vocês têm, ou do parentesco. Frisando no que ela acabou de dizer sobre que o bullying interfere na amizade nos estudos. Primeiro precisa responder qual o efeito ele causa na vida dos alunos. Depois pode responder. Causa um efeito mais pro negativo, menos que positivo. Porque com bullying, Eu acho que também não tem efeito negativo, positivo, né? porque Não tem. Sim, não tem. Pronto. tipo, um estudante que está a sofrer bullying
neste caso na escola, é muito difícil de lidar, principalmente quando ele fala ou já mostra que não está de acordo com o que está a ser gozado ou que está a fazer, e os colegas continuam com isso, é muito difícil de lidar. Então, afeta muito o estudante, e como o colega Larissa acabou de dizer, eu concordo com ele, porque vai ser mesmo muito difícil. Você sai da tua casa, queres vir à escola, depois tu pensas durante Tem o caminho. colegas aí. Sim, não então, isso é um dos motivos também que faz com que, ou seja, que afeta. Sim. Ok. Então agora eu vou querer ouvir o senhor Armando. Sim, acrescentando nesse caso, o estudante quando sofre bullying dentro de uma sala, bem, a tendência dele, a intenção dele é isolar-se. Então ele se distancia muitas das vezes dos colegas, porque ele sabe que qualquer movimento que ele dá ou qualquer coisa que ele fazer Vai ser motivo motivo de riso para... Sim. Sim. Mas eu posso dizer que vai depender de como você vai encarar a situação. Mas só que a situação não é fácil para todo mundo encarar. Não é. Cada um encara na sua ótica, não é? Cada um tem sua ótica, sua perspectiva de encarar o bullying. Eu vou me colocar no lugar de alguém que está a sofrer bullying. Eu sou uma pessoa extrovertida, ok? Eu não gosto de me isolar dos outros, independentemente da situação que eu estou a passar. Eu vou querer interagir normalmente como se não tivesse nada a Mas acontecer. acho que vocês disseram que por mais que a pessoa não demonstre, mas por Elas sofrem. Sim, Elas sofrem. É um desgaste. Consegues me perceber, colega? Tem colegas que lidam muito bem com essa situação. Pode até estar a sofrer bullying, você não vai viver isolado no canto dele, não. Vai estar a interagir com os outros normalmente, como se nada tivesse acontecido. Eu tenho um colega assim, tenho. Então eu não estou de acordo com que tem colegas que vão para a escola, estão a sofrer bullying e se isolam. Ok, eu não vou generalizar, porque tem outros que prontos, se isolam, estão mais acanhados, mas isso também vai mais pela personalidade da pessoa. Sim, e também temos de saber ter em conta que tudo nos é solicitado e nem tudo nos convém. Como a colega acabou de dizer, eu sou uma pessoa extrovertida, estou a sofrer bullying, mas me adapto à situação. Mas os colegas que estão a fazer bullying e a mesma colega ou o mesmo colega que está a sofrer bullying tem de saber que o fato de eu estar a me adaptar nessa situação não quer dizer que eu não me sinto magoada ou que eu não reflita sobre o que eu passei quando eu estava com os colegas. Então, tendo ela mesma e os colegas estão a fazer, começarem a reduzir... Pesarem mesmo a situação. Porque o fato da pessoa estar a reagir de uma maneira positiva ao grupo que está a ser feito, nem sempre no seu interior está a ser, ou seja, assimilado de maneira positiva. Sim, é basicamente isso. E também devemos nos adaptar a determinados tipos de situações e pessoas. Vamos falar mais alguma coisa? Não. Então, bem, Esclarecido. fica claro que o bullying não é apenas uma brincadeira, pois pode causar danos. Severos. Sim. Então, agora vamos falar sobre o papel dos colegas. Bem, quem presencia o bullying deve intervir ou ficar calado. Vemos que alguns colegas ficam calados e ainda contribuem no gozo com o colega. Sim. Então, o que o senhor Laércio tem a dizer? Bem, disseste há pouquinho que tens um colega nessa situação. Sim, mas não vamos citar aqui os nomes dos colegas. Sim. Não, sem citar. Reflita só comigo. Intervens ou ficas calado? Eu? Não responde. Intervens ou ficas calado? Talvez essa é a pergunta que eu faço também para você que está em casa assistindo. Você intervém ou fica calado? Será que se você intervisse, não ajudarias o teu colega, ou melhor, a não passar por essas consequências que nós acabamos de frisar aqui? Ou queres também contribuir para a descrição daquele colega? Nós devemos ter amor ao próximo, a empatia. Porque hoje pode ser ela passar por isso e amanhã podemos ser nós. Então, se nós temos a consciência de intervir, então fica a ser mais fácil. Então, Mas lá, desculpa. Sim. Nesses tempos, ainda se faz sentir a empatia, o amor ao próximo. Por isso é que nós estamos sentados aqui hoje para nós falarmos sobre isso. Nós devemos resgatar esses valores de empatia. Okay. Nós devemos resgatar essa integridade pública. Eu tenho a dizer é que
Obviamente que a gente tem de intervir nestes tipos de situações, mas também não sou contra com quem fica calado. Por quê? Porque muitas das vezes quando a pessoa fica calada só está a tentar se autodefender. Porque eu vou tentar lhe E auxiliar. depois também vai pra cima de ti. Nós temos que ter em mente que para toda ação tem uma reação. Pronto, né? Sim, devemos intervir sim, porque quando a gente Bem, desculpa. Também queremos te ouvir. Bem, nesse tipo de situação, os colegas têm dois papéis importantes. Não, três nesse caso. Ou apoiam o agressor, contribuindo como? Apoiando o agressor. Não. Sim. Normalmente. Apoiando. Estamos a falar Sim. de três Três papéis. eles Três podem papéis. ocupar. Primeiro papel, ok. apoiar o agressor de forma direta. Como? Rindo, Sim. ou participando também, instigando. Sim. Segundo papel, ser neutro. Sim. Bem, neste caso de ficar calado não é bom. Sim, isso demonstra que tu estás a apoiar de alguma forma. Então, aquela pessoa que está a sofrer, a vítima, então vai se sentir sozinha. Então, terceiro papel. Neutro. O neutro, na verdade, é o terceiro papel. Quem apoia o agressor, Quem apoia, neutro. quem goza também e o neutro. Prontos, na real, nesta situação é necessário que você que está a presenciar o abuso deve intervir. Pronto, o colega Laércio disse sobre empatia, amor ao próximo. Você não vai ver o teu irmão sendo agredido psicologicamente e você vai ficar sem olhar, né? Eu acredito que não. É o teu colega ao lado. Você está vendo que o teu colega está sendo agredido psicologicamente, até porque a agressão psicológica é a que te mata rápido. A agressão psicológica te destrói. Te destrói mesmo. Então, você vai intervir, vai se posicionar como a vítima, não é? Vai ajudando. Se for para intimidar os agressores, você vai intimidar. Se for para envolver pessoas adultas, se estiveres na escola, converse com o professor, converse com o diretor, para que os colegas possam limitar situações do gênero, até porque é crime. Então, A vítima pode denunciar também. Então, na vossa opinião, a turma ajuda ou piora a situação? Não, a turma Não. tem direito à escolha, tem o livre-arbítrio para escolher se ela É. apoia ou defende, ou não apoia, posso assim dizer. Então, se nós estivermos simplesmente calado, aí já estamos a apoiar o agressor. Ok? Quando nós intervimos, aí estamos a defender o agredido. Não, mas agora se a pessoa não quiser se colocar em problemas, prefere ficar calado. É que eu disse. Talvez aquela pessoa também já tenha sofrido bullying. E vê um colega a fazer o mesmo a outro colega. Para ele também não ser motivo de bullying naquele momento, prefere ficar calado. Isso praticamente não depende de quem está a sofrer, depende de quem assiste a pessoa a sofrer ou de quem assiste o agressor a agir. Se nós intervirmos hoje, se nós repreendermos hoje o agressor, ele não vai fazer contra a pessoa. É claro, se ele está fazendo com o colega hoje, amanhã pode fazer com o outro. Então, quando nós intervirmos, estamos praticamente a ajudar, ou seja, a parar uma rede que ele pode vir a formar ou que ele já tem formado. Sim, eu concordo contigo, mas ainda assim não muda a ideia de quem fica calado. Bem, então concluído, os colegas têm um papel importante, seja ajudando ou denunciando. Bem, agora vamos falar sobre bullying nas redes sociais. Que coisa bastante pertinente. Ok. Vamos Pronto. ouvir um pouquinho o que vocês têm para falar sobre isso. O bullying online é mais perigoso do que o presencial? Não. O online é mais perigoso. Presencial. Pela